Olá você! Vamos para mais um tutorial? A peça de hoje é um macaquinho, super fresquinho, ideal para o nosso verão. Vamos à confecção? O macaquinho será composto por essas três partes. O corpo do macaquinho, o molde está estranho assim, por quê? Porque eu tinha feito duas partes separadas, a parte da frente e a parte das costas. No dia que eu fiz essa modelagem, me deitei na cama para dormir e pensei, nossa, podia unir, né, essas duas partes e eliminar a costura lateral. E foi o que eu fiz. Uni com fita, né, frente e costa pelas laterais. No molde de vocês, as duas partes já estarão unidas, certo? Cortei esse corpinho uma vez no tecido espelhado. Para todas as extremidades dessa parte, utilizei 1 cm de margem de costura. Tenho o bolso, cortado duas vezes no tecido. Para as laterais e parte de baixo, deixei 1,5 cm de margem. Para cima, deixei 2 centímetros. Aqui tem o viés do próprio tecido. As medidas dele estarão na modelagem, tanto a largura quanto o comprimento. Esses vieses formarão as alças. E por fim, viés de cetim pronto de 12 milímetros de espessura. Nas imagens você vê os bolsos, como vou dar forma a eles. Transfiro minha modelagem sem margens, do jeito que ela está, para um papel mais firme. Aqui uso uma cartolina. Posiciono esse molde sobre o bolso, lembrando das margens que deixei, 2 para cima, 1,5 para as laterais e extremidade inferior. Dobro primeiro as laterais e vinco com ferro, e só depois a parte de cima. Por quê? Porque no momento que eu for costurar esse bolso, seguro as duas partes, tanto a de cima quanto a de baixo. A parte de baixo não tem segredo, só ter capricho e paciência e ir moldando com ferro. Espero esfriar e meu bolso está pronto para ir para a peça. No corpo do macaquinho, perceba que na parte da frente tenho marcado a posição dos bolsos. Antes de alfinetar o molde ao tecido, eu furei os cantinhos dessa posição, para agora, com um lápis para tecido, transferi-la. Marquinha feita de um lado, preciso transferir ela para o outro. Introduzo alfinetes nas marcas deixadas pelo lápis. Viro para o outro lado e marco a lápis novamente. Marcações feitas em ambas as frentes, aplico o bolso. Parte reta para cima, parte arredondada para baixo. Alfineto e costuro bem na extremidade desse bolso. Não passo a costura aqui em cima, hein? Só nas laterais e parte de baixo. E aí, tá gostando do vídeo? Me conta nos comentários para quem você irá fazer esse macaquinho. Não esquece de curtir o vídeo também, assim meu trabalho alcança mais pessoas. Bolso aplicado, chegou a hora de aplicar viés de cetim nas extremidades dos entrepernas. Viés aplicado, perceba que nem troquei a cor da linha, acabei usando a mesma. Junto direito da frente com direito das costas e costuro entre pernas. Abra as costuras a ferro.
Uso o viés novamente para dar acabamento em toda a extremidade do centro-frente e centro-costas. Viés passado, estou aqui com as duas partes com o avesso para fora. Pego uma das duas e viro o lado direito para fora. Pego a parte que está com o lado direito para fora e insiro no lado que está com o avesso para fora, ficando assim direito com direito do tecido. Alinho as costuras dos entrepernas e alfineto todo o corpo. Costuro. Abro a costura feita a ferro. Aqui no gancho, gente, usar viés não é o ideal. O ideal seria o overlock. Mas como o objetivo do canal é trabalhar somente com a máquina doméstica, eu estou usando o viés. Você tem a opção de usar o zigue-zague aqui também, mas para a venda da peça já não funciona. Usar o viés não vai prejudicar a peça, mas vai mudar um pouquinho o caimento dela. Parto para o acabamento na parte de cima. Novamente vou usar viés, mas dessa vez do mesmo tecido do macaquinho. O meu aqui tem 3 centímetros de largura. Costuro ele na parte de cima, tanto na frente quanto nas costas. Refilo essas margens para meio centímetro. Dobro esse viés até a costurinha que fixei ele e dobro de novo para dentro. Costuro. Vamos agora para o acabamento das cavas. Lembra que quando apresentei as partes do macacão tinha 2 vieses? Eles são bem longos, porque vou dar acabamento na cava e formar as alças, né, de amarrar nos ombros com eles. Alinho frente e costas pela costura que fiz, localizando assim minhas laterais. Dou um pique pequeno nessas laterais. Pego o viés, dobro ao meio e nesse meio dou um pique também. Encaixo direito com direito do tecido, pique com pique. Fixo com o alfinete, vou para a máquina costurar esse viés com 1 centímetro de margem, só que eu não vou alfinetar. Posiciono minha agulha em cima desse alfinete. Começo a costurar. Com os dedos eu vou ajeitando o viés da cava. Perceba que comecei do meio da cava, sentido final. Agora, viro a peça e faço do outro lado, começando do centro de novo. Agora vem a parte mais chatinha. Viro a peça para o avesso. Onde minha cava é mais fechada, posso dar uns piques na margem de costura. Assento minha costura que acabei de fazer com os dedos mesmo. Aproveito e prolongo a margem de costura até a alça. Se você preferir, pode usar o ferro aqui. Como o linho vinca com facilidade, fiz com a unha mesmo. No final da alça, dobro meio centímetro e vinco também. Vou dar acabamento nesse viés. Dobro a extremidade até a outra, depois dobro novamente. Alfineto, faço isso ao longo de todo o viés.
Posso daqui ir direto para a máquina de fechar esse viés. Agora, se você tiver receio de se espetar com essa quantidade de alfinetes, você pode alinhavar e depois ir para a máquina. Achou difícil esse acabamento? Vou te mostrar uma outra forma de fazer. Vamos lá. Para isso, você vai utilizar o mesmo viés, mas ao invés de costurá-lo aberto a peça, você leva ele fechado. Para isso, com o ferro, dobre o viés ao meio. Depois, leve cada uma das suas laterais ao meio novamente. Cheguei ao viés fechado. Suponha que esse retalho seja uma cava. Para esse tipo de acabamento, além de usar o viés fechado, lá na etapa de acabamento, não deixo margem de costura na cava. Então, corto tudo, né, com 1 centímetro de margem de costura, do mesmo jeito que eu cortei aqui. Somente a cava eu vou cortar sem nada de margem. Pego este viés que acabei de fechar, encontro o meio dele e posiciono na linha lateral da cava. Encaixo a cava dentro do viés. Vou encaixando e alinhavando. Depois, fecho na máquina. Veja como ficou depois de costurar das duas formas. A espessura ficou igual, entre 8 a 9 milímetros. A diferença de um método para o outro é a forma de fazer. Faça o que você achar mais fácil, ok? Do lado esquerdo, deixei uma margem de costura na cava de 1 centímetro, costurei o viés aberto, depois virei e rebati. Do lado direito, dei forma ao viés primeiro, depois apliquei a cava sem margem de costura. Vamos ao acabamento da barra? Novamente eu poderia usar o viés de cetim, mas optei por usar um viés aberto de cambraia de 3 centímetros de largura. Você pode usar também um tricoline ou até mesmo o viés desse mesmo tecido da peça. Eu começo essa aplicação, né, na lateral da perna, porque no meu entrepernas eu já tenho um volume de tecido, então eu não quero acumular mais tecido ali. Dobro 1 centímetro a 1,5 centímetros. Aplico a peça. Vou aplicar em toda a perna. Quando eu chegar nesse início, eu sobreponho uns 3 centímetros desse viés. Costuro. Vira o macacão agora com o avesso para fora. Envolvo a barra com o viés e alfineto. Costuro. As barras por dentro ficaram assim. Tenho duas observações para fazer sobre esse macacão. Usei um linho puro, porque só essa composição, né, tinha o tom rosé que eu queria para essa peça. Perceba que o linho puro em cores claras fica translúcido. Então, se você se importar com isso, utilize um tecido mais escuro ou mais encorpado, como o viscolinho. Atente-se para a escolha do tecido. Segunda observação sobre o modelo. Eu achei as alças um pouco curtas, então na modelagem que vou disponibilizar para venda, elas estarão um pouquinho maiores. Isso para eu conseguir fazer um laço bem certinho no ombro, se eu assim desejar. Esse foi o tutorial de hoje, espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima. Até lá!